pessoal, eu me chamo Bruno Santos e esse é o programa Lugar de Fala, programa organizado pelos discentes do curso de especialização em Educação e Contemporaneidade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus São Gonçalo do Amarante, sob a orientação da professora Fabiola Araújo. O tema de hoje é super importante para ser discutido em sociedade: negritude, educação e trabalho. Para isso, nós estamos aqui com as especialistas e convidadas Silmara Rodrigues, que é assistente social, pedagoga e especialista em políticas públicas, Lohane Sena, professora e historiadora, e Tassiana Fernandes, psicóloga especialista em psicologia social, para discutirmos um pouco sobre a sobrevivência da comunidade negra em meio ao trabalho e à educação. Antes de iniciar o nosso diálogo, gostaria de que vocês se apresentassem. Através dessa perspectiva, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a construção acadêmica e também profissional de cada uma. Bom, gente, eu me chamo Lohane, sou professora historiadora. Eu tenho muito interesse na temática que nós vamos discutir hoje. Discuto bastante com os estudantes e também com pessoas próximas a mim, porque é uma temática muito importante e que contribui justamente para a formação de identidade de muitos estudantes, principalmente quando a gente fala da rede pública. Olá, me chamo Tassiana e a minha trajetória acadêmica e profissional decorreu através de estudos extracurriculares, né? Experiências lá da minha vivência, da minha carreira profissional, em que eu lido hoje com grupos de comunidade quilombola, através do meu trabalho no CRAS, né, como equipe volante. E diante também da minha trajetória acadêmica, eu fui fazendo parte de grupos de pesquisa, grupos de estudo, até para me entender a minha identidade, entender o meu contexto social, cultural, e colocar isso na vivência, tanto na clínica quanto na psicologia social. Eu sou Silmara Rodrigues, e minha vivência com a temática vem já na minha adolescência, participando do movimento estudantil, da cultura hip hop, e durante a minha graduação, essa temática ela foi se desenvolvendo cada vez mais, né, a partir da questão da identidade, né, a questão da estética, do cabelo, e isso veio para me autoafirmar e me reconhecer enquanto pessoa negra. E atualmente eu venho desenvolvendo projetos socioculturais com a cultura hip hop, para resgate dessa questão da população negra, né, em todas as frentes de atuação, que é muito importante e que a gente vem discutindo e debatendo essa temática que envolve a negritude, envolve o mundo do trabalho, envolve a cultura e tantos outros segmentos da nossa sociedade. Então, muito bom, né, as nossas convidadas aqui, e vai ser uma rica conversa, né? E aí, para a gente aprofundar mais um pouco sobre a nossa temática, né, a gente sabe que a população negra, estatisticamente, não é maioria no mundo do trabalho, né, no mercado de trabalho. Isso a gente fala principalmente do mercado de trabalho formal, né, onde é regido por leis e também a questão da seguridade social. E isso está enraizado historicamente em nossa sociedade. A partir disso, queremos dialogar um pouco sobre o conceito de negritude e seu contexto histórico, com a fala da especialista Silmara Rodrigues. Então, falar sobre negritude, a gente vai englobar vários temas, né, dentro desse tema principal. E aí, para resgatar historicamente, a gente vai utilizar aqui o conceito, né, o termo cunhado pelo poeta Aimé Césaire, de 1934, onde se é criado uma corrente literária que agrega vários escritores negros de países que foram colonizados pela França. E os objetivos dessa corrente literária é justamente de valorizar a cultura negra em países africanos ou países com população afrodescendentes muito expressivas, né, e que foram vítimas da colonização. E aí, com o decorrer do tempo, esse termo ele vem se expandindo, né, para além da questão da literatura, né, e vai se tornando aí um movimento para a afirmação da identidade negra.
no Brasil, a partir da década de 1970, o movimento negro passa a utilizar também esse termo, influenciado pelos Panteras Negras dos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala sobre negritude, a gente aborda aí alguns pilares, né? Os pilares da negritude. E entre eles nós temos a consciência racial, né, que aí parte do pressuposto, né, de reconhecer a condição de ser negro nessa sociedade tão racista. Também a valorização cultural, e aí a gente vem celebrando e exaltando a cultura de matriz africana, que engloba a culinária, a música, a religiosidade e a filosofia. Também debatemos sobre orgulho e pertencimento, né? E aí a gente traz as questões ancestrais da história do povo negro e o pertencimento, né, desse grupo que resiste, que persevera até hoje, e também empoderamento sobre autoafirmação, sobre soberania e o combate à marginalização e o apagamento histórico da população negra no mundo. Na atualidade, a gente entende que a negritude é um conceito fundamental para manter essa identidade negra, para se autoafirmar, também para lutar contra o racismo e as desigualdades, entendendo que a população negra celebra, né, a sua cultura e a sua resistência e faz toda uma luta antirracista no Brasil e também no mundo. Bom, então puxando esse gancho que Silmara falou, né, a questão da autoafirmação, do autorreconhecimento, é que a gente pensa esse aspecto educacional, né? No meu caso, tanto pela experiência como uma pessoa negra no ensino básico, quanto também na universidade. A gente sabe, né, que há uma distinção entre pessoas brancas, negras e pessoas racializadas de modo geral na nossa sociedade, e essa distinção ela ocorre também, infelizmente, no âmbito educacional, tanto no ensino básico, né, no ensino fundamental, no ensino médio e também na universidade. Então, partindo desse primeiro momento, é que a escola, ela infelizmente reforça ainda bastante o aspecto negativo, né, do que se entende enquanto negritude, reforça esse aspecto negativo que a sociedade historicamente implantou em relação a essa população. Então, a escola, como uma instituição social, né, que trabalha ali para a socialização do conhecimento, socialização do conhecimento, ainda reforça, ainda tem práticas pedagógicas que fazem com que essas crianças elas se afastem da sua negritude, que elas não se reconheçam. Então, a escola, pensando nesse caráter de grande importância que tem na nossa sociedade, deveria fazer o inverso, no caso, né? Principalmente, assim, a gente sabe que historicamente isso aconteceu, mas acredito que atualmente a gente vai ter aí uma mudança de perspectiva em relação aos novos educadores que estão se formando e tendo acesso a conhecimentos também, a novos conhecimentos que podem trabalhar na escola. Então, a partir disso, né, a partir desse educador trabalhar esse olhar, abrir sua mentalidade, trabalhar essas questões com os alunos, permite, né, cria uma escola ali um pouco mais democrática, né? A gente sabe que a escola é um espaço que a gente encontra muita diversidade. Então, se a gente escolhe trabalhar só uma diversidade, né, hierarquicamente entendida como a certa, a gente exclui essas pessoas delas se reconhecerem. Então, se esses estudantes eles já se sentem excluídos, não se sentem representados nessa fase tão importante da vida, isso também afeta quando esses estudantes chegam nas universidades, né? A gente vê ali, como a pessoa que também vivenciou esse ambiente, a sensação do não pertencimento, de ver a diferença. Você, às vezes, tem uma quebra de expectativa, de achar que no curso que você vai encontrar pessoas parecidas com você. Dependendo do curso, claro, né? Tem cursos que são mais elitizados, é muito mais difícil. Mas tem esse sentimento gritante de não pertencimento. Então, isso faz com que essas pessoas, elas se diminuam, que elas não
como é que eu posso falar? Que elas não deem tudo de si que elas podem dar na universidade, justamente por esse sentimento de se sentir pequeno, né, em relação às outras pessoas. Então, se essa autoestima ela não é desenvolvida na infância, nesse contexto, acaba acontecendo isso também. O contexto acadêmico em si já reforça muito isso. Então, faz com que a pessoa também pense isso dela, né? Além do sistema em si. Aí, puxando esse gancho aqui, a gente pensa, né? Que as cotas, elas são importantes, elas foram importantes, continuam sendo importantes, só que fazer com que as pessoas negras elas tenham acesso ao diploma não garante que elas vão sair desses cursos e ter um acesso fácil a um emprego na área de formação, por exemplo, que a gente sabe que não existem tantas políticas públicas que permitam que essas pessoas elas tenham um acesso mais fácil dentro da área de sua formação no mercado de trabalho. E aí, puxando já essa relação, né, da educação com o mercado de trabalho, nós vivemos em um contexto brasileiro de que a desigualdade é gigante, é imensa, né? E aí, a entrada no mercado de trabalho não é uma preocupação de todos os jovens, porque muitos jovens negros, né, eles têm que se preocupar em sobreviver, né, em ter condições para se alimentar, alimentar sua família, e muitas vezes essa população acaba evadindo da escola antes mesmo de se formar, de entrar em uma faculdade. E aí, quando essas pessoas entram na faculdade, diante de todo esse contexto que o Lohane falou, né, quando ela se forma, que dá de cara aí com o mercado de trabalho, com um grande índice de racismo estrutural, de outras coisas que também são complexas, né, e que envolvem a população negra, a gente se percebe que quando essa população presta trabalho, presta serviço para alguém ou alguma empresa, não tem direito a alguns direitos trabalhistas, né? Alguns registros profissionais, porque se sujeita à informalidade. Quando a gente dá de cara com a empresa, que a gente vai ver a estrutura, que a gente vai ver os funcionários, a população negra está ali na base da pirâmide, como a gente fala. E os cargos mais elevados são de pessoas brancas. Né? A gente vê aí a diferença do salário entre pessoas pretas e pessoas brancas, né? A diferença também no salário dos homens e das mulheres. Então, quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, né, e o atravessamento da negritude, a gente também fala sobre o feminismo, né? Quem é que está ali à mercê da informalidade, quem é que está ali à mercê dos trabalhos mais escravagistas, se a gente pensar. São as mulheres que estão desde os nossos antepassados, desde quando as primeiras pessoas escravizadas chegaram aqui no Brasil, são as mulheres que têm que dar conta dos próprios filhos, dos filhos das patroas. E aí, quando a gente pensa também na questão da arte que imita a vida, né, quando a gente vê as obras midiáticas, tem o filme Que Horas Ela Volta, que retrata a história de uma mulher que saiu da sua cidade, saiu do Nordeste, foi para o Sudeste trabalhar para uma família, né, para educar, criar uma criança, que é o filho de seus patrões, mas ela deixou a sua própria filha no Nordeste para ser criada por seus familiares. E aí a gente vê essa perspectiva que é atravessada pela negritude, pela educação, pelo mercado de trabalho, né? O que é dado para essa mulher? Ela vive no trabalho, cria um filho que não é seu, e o seu vínculo afetivo com sua filha não é bem sustentado, porque essa filha está em outro ambiente. Né? Ela se vê como uma mãe ali na presença de mandar o dinheiro para que essa filha se sustente, para que essa filha cresça, né? Tenha condições melhores que as suas. Mas aí, pensando na vida Maria, né, que sempre vai se repetindo, a história vai se repetindo desde sempre, né? Na sobrevivência, quando as escravas de ganho tinham que sair para vender suas mercadorias, que conseguia, seus quitutes, e aí tinha que dar uma certa quantia do ganho para os seus patrões, e com isso o que ela conseguia ir guardando, juntar até ter a sua própria alforria, ter
a sua própria liberdade. E quando a gente pensa na nossa realidade, na nossa atualidade, é isso que as mulheres, os homens, né, da população negra acaba fazendo. É ter que sobreviver, né, pagar os seus patrões. Não, essa questão da sobrevivência, de que a população negra tem que lidar, porque ela trabalha para poder viver, para poder sobreviver, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar escola, alimentação, tem que pagar saúde também. E aí que são coisas básicas, mas o acesso também ele é cheio de barreiras, principalmente quando se fala da população negra, que é vítima de estar em situação de rua, é vítima em ser um dos maiores índices do sistema carcerário, e é vítima de um contexto, de um racismo que vai além do que a gente está falando aqui. Eu gostaria de fazer alguns comentários, né, na fala das minhas colegas. Primeiro, na fala de Lohane, né, quando ela fala do papel do professor, do educador em sala de aula, para ter essas percepções, né, já que a escola, ela se torna o primeiro espaço fora, né, de casa, fora do seu espaço familiar, onde as crianças elas convivem, né, passam a conviver com comportamentos e atitudes racistas. Então, reforçar isso de que o professor, o educador, precisa ter esse olhar mais apurado, né, esse olhar diferenciado para essas questões, porque são questões que vão acarretar aí diversos traumas, diversas dificuldades na vida dessa criança, né, durante o seu processo de desenvolvimento, seja no ambiente escolar, acadêmico, mas também no ambiente profissional. Outro comentário é a questão do trabalho, né? Existem alguns aspectos que a gente precisa destacar, que é a divisão racial do trabalho, né? A gente sabe, percebe, né? Numa sociedade estruturada pelo racismo, onde profissões aí que, né, a gente, tipo as engenharias, o direito, a medicina, que são ocupados em sua maioria por pessoas brancas, né, e deixam profissões subalternas para as pessoas pretas, negras. Isso é claramente uma divisão racial do trabalho e das profissões, né? O desemprego, que os altos índices fica entre a população negra, salários diferenciados, né, e os empregos precários também, que atingem a maioria da população negra. E sem falar na questão das mulheres, né, onde a gente vê que elas têm essa rotina, né, muito mais pesada, tem uma carga de trabalho maior, que além de cuidar dos seus filhos e de sua casa, também vai cuidar dos filhos da casa de outras pessoas. E mais um comentário só para acrescentar, que é em relação a isso, né? A gente precisa lembrar também que a importância de projetos sociais, né, para além do contexto educacional, também exerce ali uma importante influência na formação da identidade dessas pessoas negras, né? Está vinculado justamente a essa questão também das mães, né, como relembrado pelas colegas, em relação que esses projetos sociais, eles não só exercem um ambiente para essas crianças se desenvolverem, mas também auxilia nessas mães, né, ter esses projetos sociais. Então, contribui muito para o desenvolvimento, né, ali da coletividade, toda essa questão. A gente pode citar como exemplo a Africores, né, aqui em Natal, na comunidade da Ridinha, que é uma comunidade que exerce muito isso ali para a comunidade, né, da África, essa questão do pertencimento mesmo, entender no mundo, de poder em um ambiente coletivo, reconhecer pessoas que são iguais a você e aprender muito também nesse espaço. Essa questão de se enxergarem no mundo além de si mesmos, né? E a partir disso, reaprender e se reconhecer de forma identitária, no seu contexto social, histórico, cultural, religioso. Tudo isso envolve se reconhecer para poder reconhecer os outros. E reconhecer os outros para que possa se reconhecer também. Eu gostaria de agradecer às nossas convidadas, né, por trazer esse tema,
né, colaborar com essa construção, né, de uma sociedade antirracista, né? E o lugar de fala é isso, é um espaço onde cada um possa se perceber, né, no seu lugar e possa poder dialogar com o outro, mas embasado nesse pensamento, né, de Angela Davis, que ela diz que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então que nós possamos construir cada dia mais uma sociedade antirracista, né, que possa lutar, né, de mãos dadas pelo direito das pessoas negras, né, reconhecendo o papel delas o papel fundamental delas na sociedade, não como pessoas estejam no lugar de serviço, de oferecer serviço, mas no lugar onde elas devem estar, onde elas buscaram, onde elas podem oferecer, né, o seu papel como pessoa, né, como cidadão, sem desigualdade, sem divisão. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo e deixa aí o seu like, seu joinha, né? Deixe seu comentário e até a próxima. Muito obrigado.